10. Sem alimentos, tínhamos que continuar a saquear as aldeias. Temendo as flechas envenenadas, escolhíamos as que pareciam oferecer menos resistência. Evitávamos maiores riscos. Agíamos com rapidez, como gatunos, pegando o que precisávamos e nos retirando o quanto antes. Entrávamos a plena carga, gritando e brandindo espadas para assustar as pessoas da povoação, esperando que fugissem sem lutar. Numa dessas incursões, ao atacar uma aldeia situada num estuário, quando os remadores do San Pedro aceleraram para alcançar a velocidade de encalhe, o barco parou de repente, após um impacto violento. Imediatamente, seus tripulantes perceberam que o bergantim havia se empalado num tronco submerso, abrindo um grande buraco no fundo da embarcação. O estrondo chamou minha atenção e, quando olhei na direção do barulho, vi que o San Pedro adernava para um lado, enquanto a água jorrava para dentro e o inundava. Rapidamente, o barco começou a afundar, ficando com a borda a apenas 1 palmo acima d'água. Eu já havia desembarcado com o capitão Orellana e os outros tripulantes do Vitória. Tínhamos dispersado os habitantes que encontramos e vasculhávamos a aldeia em busca de alimentos. De repente, outros sons chamaram minha atenção. Os gritos dos guerreiros que tinham se reunido e voltavam para retomar sua aldeia. Eram muitos, raivosos, armados com tacapes, disparando seus arcos incessantemente. Corremos de volta para o Vitória, que, para nosso desespero, havia ficado encalhado na maré que baixara. Estávamos encurralados, sem ter como escapar. Era uma situação muito difícil, mais difícil do que qualquer outra que havíamos enfrentado até então. Tantos guerreiros investiam contra nós que, de novo, pensei que todos pereceríamos. Com um barco alagado, outro encalhado e os nativos descendo pelo igarapé para nos atacar, o capitão gritou que nos dividíssemos em 2 grupos. Um permaneceria engajado contra os indígenas, repelindo-os o melhor que pudesse, enquanto o outro grupo tinha uma dupla missão: tentar, ao mesmo tempo, arrastar o pesado Vitória de volta à água, onde pudesse flutuar livremente, e reparar o San Pedro para navegar de novo. O capitão Orellana, outro soldado, não lembro quem era, e o nosso agora caolho capelão Frei Carvajal permaneceram no Vitória, guardando a retaguarda exposta contra um possível ataque de canoas. Eu compus o pelotão comandado pelo tenente Robles, encarregado de repelir a carga dos inimigos. Por 3 horas aterrorizantes, conseguimos segurar os atacantes, enquanto o restante da tripulação trabalhava incansavelmente para reparar o San Pedro, vedando o rombo com cobertores e vestimentas, martelando tábuas de reposição por dentro e por fora e escoando água furiosamente, de modo a tornar a embarcação navegável, ao menos temporariamente. Quase ao mesmo tempo em que nossos companheiros conseguiram consertar o San Pedro, o Vitória foi finalmente colocado de volta na água. Carregamos os poucos mantimentos que havíamos saqueado antes do ataque, embarcamos nos bergantins e partimos às pressas, descendo o rio para longe daquele porto hostil, gratos por termos saído a salvo. À deriva pelos manguezais, naquela noite dormimos a bordo dos bergantins. Ao nascer do sol, começamos a procurar um lugar adequado para aportar. Embora os homens estivessem seriamente desnutridos, tínhamos, antes de tudo, de consertar o San Pedro, que não tinha condições de navegar,
nem mesmo nas águas calmas em que nos encontrávamos, muito menos no oceano aberto, que agora tínhamos certeza de alcançar, se não fôssemos mortos antes. No final daquela manhã, chegamos a uma área protegida e arborizada de uma ilha que nos pareceu defensável e abrigada. O capitão ordenou que os barcos fossem ali ancorados e amarrados às árvores da margem. Seu plano era reparar primeiro o San Pedro e, além disso, reforçar as duas embarcações, de modo que pudessem enfrentar o mar. Para tanto, precisávamos novamente de pregos. Naquele acampamento, numa ilha perdida no Rio das Amazonas, montamos outra forja e uma oficina. Enquanto alguns puxavam o San Pedro para fora da água, secavam seu casco e começavam a remendar o fundo danificado, outros derrubavam árvores, as deixavam secar e fabricavam carvão para derreter, moldar e forjar pregos a partir de pedaços de metal que nos restavam, o que incluía as últimas armaduras que não tinham sido derretidas. Era a primeira vez que realizávamos essa atividade desde que havíamos deixado a aldeia de Aparia, e a quebra da monotonia fez bem aos homens, proporcionando descanso das batalhas e da interminável busca por alimentos. Mas o trabalho era lento e árduo, em parte porque estávamos fracos pela falta de comida e também porque as chuvas fortes tornavam difícil manter a forja acesa e a madeira seca. A comida escasseou tanto ali que o capitão ordenou a mais miserável das rações. Comíamos milho em porções contadas grão a grão. A fome nos torturava e a falta de energia nos dominava. O que nos mantinha era a esperança de alcançarmos o mar e retornarmos a algum porto espanhol. Mas a providência, como acreditaria o homem de fé, ou o acaso, como julgaria o cético, nos salvou. Durante uma dessas noites penosas, o capitão Orellana observava a correnteza do rio quando avistou uma forma estranha flutuando. Chamou a atenção dos que estavam perto dele. Espreitamos todos e logo percebemos um animal, um quadrúpede, boiando. Parecia ser do tamanho de uma mula. A correnteza trouxe a carcaça para mais perto de nós e nos demos conta de que era uma anta morta. Sem perder tempo, o capitão ordenou que alguns soldados pegassem uma das canoas e a trouxessem. Talvez estivesse em condições de ser consumida. Os homens logo retornaram com o animal. Para nossa sorte, a anta tinha morrido havia pouco tempo, pois ainda estava quente e não tinha ferimento algum. Não importava, porém, conhecer a causa da sua morte. Estávamos famintos demais para nos preocuparmos. O achado nos salvou, pois o grande animal sustentou toda a tripulação por 6 dias. Consumimos cada parte dela, vísceras e tudo mais. Levamos 18 dias, a maior parte daquele malfadado julho, para consertarmos o casco do San Pedro. Nesse tempo, já tínhamos fabricado pregos suficientes para terminarmos o restante do trabalho. Precisávamos, contudo, de uma praia maior, mais plana e mais aberta, onde ambas as embarcações pudessem ser puxadas para a terra e devidamente preparadas para o mar. Assim, mais uma vez, zarpamos rio abaixo em busca de um bom lugar. Alguns dias depois, encontramos entre as muitas ilhas e praias um ilhote adequado, desabitado e bem posicionado para que sentinelas pudessem vigiar a correnteza acima e abaixo, prevenindo ataques. O mais importante era que havia espaço suficiente na praia
para arrastar os 2 barcos até a areia e iniciar o trabalho de adaptá-los para a navegação oceânica. Usando troncos de árvores recém-derrubadas para rolar os bergantins sobre elas e cordas que tínhamos de reserva, embora já apodrecidas, içamos os barcos até a praia. Falar assim pode dar a impressão de que foi tarefa fácil, Frei Diego, mas, na verdade, foi um grande esforço. As embarcações eram muito pesadas e estávamos emaciados e fracos. Com as embarcações no seco, começamos a reforma imediatamente. A essa altura, já tendo construído 2 bergantins ao longo da viagem, tínhamos uma boa experiência naquele ofício. A praia se transformou num estaleiro improvisado. Enquanto alguns trançavam cordas e cabos para as escotas e adriças a partir de cipós colhidos nas proximidades, outros se dedicavam a costurar velas feitas dos cobertores e todo tipo de tecido que tínhamos trazido. Ferreiros martelavam encaixes para remos e suportes de mastros. Lenhadores vasculhavam a mata à procura de palmeiras altas e resistentes que traziam para os carpinteiros talharem peças de navegação. Antecipando os alagamentos que certamente aconteceriam em mar aberto, construímos 2 bombas de porão, uma para cada embarcação, cujos êmbolos foram vedados com graxa feita de gordura rançosa de tartaruga e das poucas peças de couro que ainda tínhamos. Os que não estavam envolvidos na reforma dos bergantins vasculhavam as praias da ilha em busca de comida. Apesar de conseguirmos realizar o trabalho nos barcos, éramos como mortos-vivos. Famintos e desorientados, não andávamos, antes cambaleávamos, pois não comíamos nada além do que podia ser apanhado na areia, à beira da água. Uns poucos caramujos e caranguejos avermelhados do tamanho de rãs. Assávamos isso em espetos improvisados ao longo da praia, que consumíamos junto com alguns grãos de milho, repartindo tudo igualmente, embora reservássemos uma ração maior aos construtores dos barcos. Estávamos esqueléticos, subnutridos há meses, vítimas de uma letargia devastadora que nos afetava não só o corpo, mas também a vontade. Era quase impossível conseguirmos nos concentrar até mesmo nas tarefas mais simples. Os homens sofriam desmaios ao se levantarem de repente. Tinham suas mãos e pés inchados e estavam extremamente irritados. Os desentendimentos e discussões eram frequentes. Sem ter senão a perspectiva de mais combates com guerreiros armados com flechas envenenadas e de dias de privações no mar, onde certamente enfrentaríamos mais sede e fome, estávamos no nosso ponto mais baixo. Mas o capitão nos encorajava a continuar. Participava das tarefas, buscava meios para nos suprir e incitava os diferentes grupos de trabalhadores com palavras e atitudes que traziam esperança. Ele não nos deixava desanimar. Por conta disso, em apenas 2 semanas, conseguimos adaptar tanto o San Pedro quanto o Vitória para navegar no mar. Não há exagero, Frei Diego, em dizer que o que conseguimos fazer naquela ilha, por nós apropriadamente batizada de Ilha da Fome, foi um marco da nossa tenacidade e da perseverança do nosso capitão.